Olá, bem-vindo, bem-vinda, professor, você que é trabalhador da educação pública e tem dúvidas, não conhece bem as regras ou as novas regras da aposentadoria do antigo Instituto de Previdência e Assistência Jerônimo Monteiro, hoje Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, IPA-JM. Agora é a hora dos esclarecimentos. Durante a semana, o Sindiúps abriu espaço na internet, através de um formulário online, para que quem quisesse enviasse as perguntas, as dúvidas, e que o Sindiúps faria um esforço junto ao seu corpo jurídico e também ao seu corpo diretivo para responder. Então, hoje estão reunidos aqui a Noêmia Simonassi, que é a secretária administrativa e financeira e coordenadora da rede estadual, o Rodrigo Agapito, que é diretor do Sindiúps e coordenador da região norte, e os advogados, Dr. Pedro Azevedo, que é o coordenador do departamento jurídico do Sindiúps, e a companheira, a doutora Lorena Mello, que também é advogada aqui do Sindiúps. Eu sou Tânia Trento e vou mediar esta live de esclarecimento. Então, eu quero começar apresentando os nossos convidados. Eu abro o microfone agora para vocês fazerem os cumprimentos aos nossos telespectadores. Cumprimentar todos e todas, como assim, um grande abraço dessa diretoria do Sindiúps, que sempre esteve à frente das lutas e também preocupados, né, nós da direção, em esclarecer e informar tudo aquilo que tem dúvida a nossa categoria. E eu quero aproveitar o momento e mandar, assim, um abraço muito, 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 muito apertado e muitos beijos e muitos agradecimentos a todos os aposentados e aposentadas da nossa categoria, que foram vocês que há muitos anos atrás, há 60 anos atrás, fundaram a União de Professor do Espírito Santo, a UPS, e que depois se transformou em Sindiúps, nessa entidade de garra, de luta, o maior sindicato de trabalhadores, de servidores públicos do Estado do Espírito Santo. A vocês, o nosso muito obrigado por tudo que vocês contribuíram e continuam contribuindo com a luta pela valorização da categoria dos trabalhadores em educação. Agradecer a presença de todos, né, nessa live e também parabenizar esse corpo jurídico que aqui está presente, a pessoa da Noêmia, que é diretora desse sindicato, e parabenizar toda a categoria, né, que vai assistir essa live e vai ficar bastante esclarecido com pontos importantes em relação às novas regras de aposentadoria praticadas no Estado do Espírito Santo. Doutor Pedro. Gostaria de cumprimentar a todos, aos integrantes da mesa, a Noêmia Simonassi, ao Rodrigo Agapito, a minha colega a doutora Lorena. Gostaria de cumprimentar a todos que estão nos assistindo e dizer que é um privilégio estar aqui e poder contribuir para esclarecer as dúvidas dos senhores e senhoras. Doutora Lorena. Olá a todos. Realmente é um prazer ser convidada a participar desta mesa e poder contribuir com os esclarecimentos que serão prestados hoje. Gostaria de cumprimentar todo o departamento jurídico na pessoa do nosso coordenador aqui presente, o doutor Pedro, e a toda a categoria que está nos assistindo, na pessoa dos diretores aqui, Noêmia e Rodrigo. Realmente é um prazer poder participar. Bom, dando início, eu gostaria de informar que nós tivemos 34 perguntas assim que foram gerais, respondidas nos questionários. Todas as questões serão respondidas aqui. Aquelas questões específicas, porque a gente também recebeu muitas questões específicas, elas vão necessitar de um tratamento diferenciado. Então, a recomendação das perguntas que não forem respondidas aqui é que as pessoas precisam procurar o departamento jurídico do sindicato e agendar um atendimento. Então, nós vamos começar com a Noêmia, que ela vai vai traçar um panorama de como são as regras da Previdência aqui no Espírito Santo. Noêmia, você com a palavra.
Obrigada, Tânia, e obrigado pela sua presença e sua colaboração. Você está sempre aqui conosco, nos ajudando a passar a comunicação de forma eficiente para os nossos filiados e para aqueles que também não o são. E a gente aproveita a oportunidade de estar convidando a você, professor, professora, trabalhador, que ainda não é filiado ao sindicato, filie-se. A luta é de todos nós. Em relação à reforma da Previdência, gente, em 2019, teve uma emenda constitucional no período de governo Bolsonaro. Sempre tem algumas alterações na Previdência, né? E no período Temer, teve muita movimentação a nível de Brasil, com muita manifestação contrária à reforma da Previdência. Fomos para Brasília, conversamos com os deputados para que não fosse aprovado uma reforma da Previdência que viesse massacrar o trabalhador. Mas, em 2019, através do seu Paulo Guedes, né, no governo Bolsonaro, foi feita uma nova reforma, uma nova proposta de emenda constitucional, e essa emenda constitucional, que depois passou a ser chamada de de emenda constitucional 103, ela veio tirando ainda mais direito dos trabalhadores de ter uma previdência e se aposentar de forma assim mais cedo e com salários melhores. A gente sabe que cada vez que tem uma reforma é só para prejudicar o trabalhador. Então, essa emenda constitucional 103 foi de 12 de novembro de 2019. E essa reforma é do regime geral de previdência social, que é o chamado INSS. Só que deu prazo, né, nessa questão dessa emenda, nessa proposta de emenda constitucional, que foi para os deputados e senadores aprovarem ou não, porque eles fizeram a discussão, que foi tudo muito rápido, e aprovaram e teve a sanção do presidente. E nessa reforma da Previdência, nessa emenda constitucional 103, teve um prazo para que os estados e municípios também fizessem as suas reformas para adequar os seus regimes próprios de previdência, que, no caso, é o nosso caso aqui do IPAJM, ou o Instituto que coordena toda a nossa parte de aposentadoria aqui dos trabalhadores, dos servidores públicos do Estado do Espírito Santo. A reforma do Espírito Santo também foi feita rapidamente, sem discussão com a categoria. Pegou a reforma federal, né, a reforma 103, a emenda constitucional 103, e praticamente copiou e colou, né? Fizeram algumas alterações, mas praticamente é igual à reforma da Previdência a nível nacional. E só aproveitando para lembrar que nós fizemos seminários em todos os municípios, falando como seriam essas novas regras, antes de ser aprovado no Congresso Nacional essa emenda constitucional 103. No Espírito Santo, é a emenda constitucional que também, né, alterou a Constituição Estadual, a 114 de 2019, foi aprovada 27/11 de 2019, e, em consequência disso, teve várias alterações na nossa Previdência dos servidores públicos e também, né, incluso aí os professores e professoras. No Espírito Santo, né, a alteração das regras do regime próprio de previdência foi realizado com a edição dessa emenda que eu disse, né, a 114, e algumas leis complementares que foram aprovadas depois. A Lei Complementar 931 de 2019, 938 de 2020, 943 de 2020. E aí, quem quisesse aprofundar mais, que o doutor Pedro, doutor Lorena vai explicar mais a miúde essas emendas e essa legislação, mas quem tiver depois interesse pode estar entrando na internet e pegando a cópia dessas leis, que está tudo lá na internet, com as emendas, tanto a lei complementar como a emenda constitucional 114. Então, ela alterou principalmente a idade mínima de aposentadoria voluntária. Entrou em vigor essa emenda, né, emenda constitucional, foi no finalzinho de 2019, mas passou a vigência. Eles foram dados um prazo até dia 1/7 de 2020, para que aquelas pessoas que estavam quase completando os requisitos pudessem não ser tão prejudicados.
Então, teve do final de 2019, mas deu um prazo para que as pessoas pudessem, quem completou, conseguir a sua aposentadoria até 1/7/2020. Também faz esse encaminhamento, que vamos falar mais a miúde, e depois, no final, eu volto para falar mais um pouquinho, porque eu gosto muito de falar. Eu vou começar fazendo um esclarecimento sobre as regras anteriores à reforma da Previdência aqui no Estado, como disse a diretora Noêmia, a partir de 2019, pela 114, com base na emenda constitucional 103. Vou falar sobre as regras anteriores a essa reforma e, posteriormente, a doutora Lorena vai falar sobre as regras atuais. Bom, vamos começar. A emenda constitucional 41, de 31 de dezembro de 2003, ela trouxe importantes modificações ao sistema de aposentadoria, especialmente com relação à integralidade e paridade entre o ativo e o aposentado. Ela criou 4 regimes normativos para a aposentadoria, sendo um para o regime geral de aposentadoria e mais 3 para regimes de transição. E, dentre eles, a questão que diz respeito à integralidade e paridade. O artigo 3º da emenda constitucional, ela dá direito a requerer a aposentadoria todos aqueles que preenchem os requisitos para perceber o benefício, desde que cumprido os requisitos da lei vigente à época do pedido de aposentadoria. Agora, é importante deixar claro que, a partir de 1º de janeiro de 2004, após a vigência da emenda constitucional 41, houve alteração na forma de recebimento, que não mais pela integralidade nem pela paridade. Os servidores que vierem a se aposentar a partir de 1º de janeiro, que ingressaram no serviço público a partir de 1º de janeiro de 2004, receberão, pela média dos 60% das contribuições, acrescido de 2% a cada ano que exceder 20 anos de contribuição, seja homem ou mulher. Em 2019, é importante deixar claro que a emenda 103, que trouxe a alteração nacional, impôs aos estados, aos municípios e ao Distrito Federal que fizessem as reformas locais dos seus sistemas previdenciários, né? Aí, a partir de então, as novas regras adotadas pelo nosso Estado serão tratadas pela doutora Lorena no... Eu gostaria, Pedro, que você falasse um pouquinho sobre a emenda 47, a emenda constitucional 47 de 2005, e frisando bem que quem entrou no serviço público antes de 2003, antes da vigência da emenda constitucional 41, tem uma forma de aposentar, com integralidade e paridade. Lembrando que tem que ter os requisitos, né? Mas quem entrou depois disso tem umas alterações. A emenda constitucional 47 de 2005 também faz algumas alterações. Então, vamos recapitular aqui. A emenda constitucional 41, ela modificou significativamente o sistema de aposentadoria, as regras normativas, criando 3 regimes de transição. Posteriormente, a emenda 47 de 2005, ela também trouxe uma 4ª regra de transição, que ela aplicava a todos os servidores públicos que ingressaram no serviço público até dia 16 de dezembro de 98. Essa foi a alteração trazida pela 47, retroagindo até aqueles que ingressaram até no dia 16 de dezembro de 1998. É dessa forma que foi feita a reforma. Bom, então agora a gente vai seguir com a doutora Lorena. Doutora Lorena vai falar das regras atuais, da legislação atual. Exatamente. Como que ficam, então, as novas regras de aposentadoria para o servidor do Estado do Espírito Santo? Importante começar fazendo uma seguinte observação. Antes, a gente tinha um regramento constitucional que se aplicava indistintamente a todos os servidores do país, seja estadual, municipal ou federal. Agora, com essa reforma, a gente teve esse regramento partido. Então, nós temos regras que são diferentes e podem ser completamente independentes para cada município e estado. Então, vamos deixar bem claro que essa regra é específica para o servidor do Estado do Espírito Santo. Primeiro, vamos falar da regra geral, tá?
O servidor agora, pela regra geral, ele vai se aposentar com 62 anos de idade mulher, 65 homem e 25 anos de tempo de contribuição. A primeira diferença que nós vemos aí é que eu não tenho mais a diferenciação do tempo mínimo de contribuição entre homem e mulher. Tá? Então, o tempo mínimo vai ser 25 anos para todo mundo. Especificamente no nosso caso, a gente vai falar da aposentadoria de professor. Antigamente, os critérios tanto de idade como de tempo de serviço eram reduzidos em 5 anos. Agora, após a reforma, essa redução ela vai atingir apenas o critério de idade. Então, como é que fica a regra da aposentadoria do professor do Estado? Vai ser o homem, 60 anos de idade, a mulher, 57 anos de idade, 25 anos de tempo de contribuição mínimo. Lembrando que, para ter essa redução de professor, é importante que seja o professor regente de carreira de ingresso, desde que ele permaneça na unidade de escolar e, caso ele saia da regência de classe, ele precisa permanecer nas atividades de direção, coordenação ou assessoramento pedagógico. Ok? Qual seria o valor dessas contribuições? Essa nova fórmula, ela traz, como o doutor Pedro, antecipou aqui, um cálculo agora pela média das contribuições. Eu faço uma média de toda a vida de contribuição. Dessa média, a gente calcula 60% para os primeiros 20 anos de tempo de contribuição. A partir desses 20 anos que a pessoa contribuiu, cada ano que excede os 20, acrescenta 2% nessa conta. Então, uma pessoa que vai se aposentar com 25 anos de tempo de contribuição, os primeiros 20 anos vão conceder a ela 60% dessa média, os outros 5 anos, 5 vezes 2% ao ano, mais 10%. Então, quem se aposentar com 25 anos de tempo de contribuição vai ter direito a 70% da média. Tá? Essa é a nova regra. Os servidores com deficiência pela nova regra vão ter uma exigência de 10 anos de tempo de efetivo exercício público mínimo, 5 no cargo em que se der aposentadoria. A idade ela vai depender da gravidade da deficiência, que pode ser leve, moderada ou grave. E aí vai ser aplicada com base na Lei Federal, Lei Complementar 142/2013, que é o regulamento próprio do Regime Geral de Previdência. Então, a única coisa que muda para a gente aqui é o tempo mínimo de efetivo exercício. Nas aposentadorias por invalidez, nós temos a possibilidade de fazer aposentadoria por invalidez quando eu tenho uma doença comum que não tem relação com o trabalho, e aí, nesse caso, eu tenho um cálculo proporcional e vai ser sempre observado a proporcionalidade e também, para os primeiros 20 anos, concede 60%. E vai observar não só o tempo de serviço, como também a idade e os demais critérios. Quem tiver um adoecimento por ou acidente de trabalho ou doença profissional, aí já tem direito a 100% da média. Por quê? Porque é uma aposentadoria que a gente considera por acidente em serviço. Então, ela é um pouco mais benéfica, com menos prejuízos. A aposentadoria compulsória por idade já ficou com 75 anos e aí proporcional ao tempo de serviço. Ela é involuntária no caso, então, independente do tempo que foi contribuído, vai ter que sair com 75. Os servidores que entraram antes da reforma, eles ainda podem se beneficiar por umas regras de transição. Isso é muito comum em toda reforma. Às vezes a pessoa está prestes a completar os requisitos, mas ela não completou os 2, ou às vezes não completou apenas 1. Então, nesses casos, ela ainda não adquiriu o direito. Então, a gente precisa ter umas regras de transição. Quais são as regras de transição que nós temos no IPAJM? Uma regra por pontos e uma regra por pedágio. A regra por pontos eu vou ter especificamente para os professores. 25 anos de tempo de contribuição para a mulher, 30 anos de contribuição para o homem e, respectivamente, a 52 e 57 de idade, para garantir a totalidade da remuneração, de toda forma que eu preciso atingir 57 anos de professora e 60 de professor. Por quê? Porque esta regra de pontos, apesar de ela reduzir a idade e o tempo de contribuição,
para eu conseguir o cálculo mais benéfico, eu tenho uma particularidade nessa regra. Okay? Então, eu posso atingir os pontos que são 81 e 91 em janeiro de 2020 e depois acrescentando um ano, um ponto a cada ano, que passa de lá para cá. E eu posso completar o critério de idade e pontuação e ter direito a uma aposentadoria antes de completar o tempo da regra nova, porém sair sem totalidade da remuneração, integralidade e paridade. Então, é importante saber que, mesmo na regra de pontos, se o servidor quiser sair com totalidade, paridade, desde que ele tenha entrado no serviço público efetivo até 31 de dezembro de 2003, ele vai ter que acumular com essa regra o professor ter 60 e a professora ter 57 anos de idade. Então, eu gostaria de deixar destacado aqui que, independente de ter entrado antes da reforma, ter entrado até 31 de dezembro de 2003, sempre para ter direito à paridade e à integralidade. Aí, Lorena, o que é a paridade? A paridade é o servidor que aposenta e ele continua recebendo como se nativo estivesse. Porque vai ter servidor que vai preencher todos os critérios para fazer o requerimento de aposentadoria e vai falar, mas eu preenchi todos, eu vou ter direito à aposentadoria integral? E, na regra, só no atendimento padrão, eles vão falar sim. E realmente você preencheu todos. E por quê? Porque a nova aposentadoria integral ela tem um cálculo próprio. E as pessoas estão acostumadas com a regra antiga. Estão acostumadas com proventos integrais corresponderem à última remuneração, à paridade, a continuar recebendo como se nativo estivesse. Isso já não existe mais desde janeiro de 2004 para cá. E, a partir de agora, precisamos ter mais cuidados ainda. Então, nós vamos ter a regra de transição e, dentro da regra de transição, critérios para sair com paridade plena. Além da regra de ponto, a gente tem mais uma regra de transição, que é a regra por pedágio de tempo de serviço. Então, a professora vai sair com 52 anos, o professor com 55, respectivamente, a mulher com 25 anos e o professor com 30 de tempo de serviço. Precisa ter um critério de 20 anos de serviço público, 5 no cargo em que se deu a aposentadoria, e aí que vem o pedágio do tempo. Um adicional de tempo de contribuição correspondente ao tempo que faltava na data que publicou a lei complementar aqui. A nossa lei complementar ela foi publicada em 10 de janeiro de 2020. Então, a gente precisa saber, nossa, mas em 10 de janeiro de 2020 eu sou professora. Em 10 de janeiro de 2020 eu tinha 52 anos, mas eu só tinha 24 anos. Então, você tem que completar os 25, pagar um ano. Então, essa pessoa conseguiu se aposentar com 26 anos de contribuição. Okay? O importante é que o valor dessa aposentadoria agora, essa última de pedágio do tempo, ela vai ser a totalidade da remuneração também para o servidor que entrou até 31 de dezembro de 2003. Os demais que atingirem essa regra de transição, saem com a totalidade, que seria 100% da média, mas não exatamente com a paridade, que é sair recebendo como se nativo estivesse. Acredito que era isso que eu poderia contribuir, espero ter acrescentado. Como vocês viram, são várias regras. Então, vocês que perguntaram, que fizeram perguntas específicas no formulário, precisam fazer o atendimento com um advogado. Então, procure o departamento jurídico do sindicato para analisar cada caso. Agende um atendimento. Então, agora, a gente vai seguir com a nossa apresentação aqui. E Noêmia vai fechar primeiro? Então, Noêmia vai fechar aqui a apresentação. Obrigada, Tânia. Na verdade, foi muito bom, tá? As informações de vocês dois estão de parabéns. Nosso departamento jurídico realmente está sempre de parabéns, né? São muitas ações que a gente consegue ganhar na justiça. Parabéns aí ao coordenador jurídico e a doutora Lorena, representando aí todo o corpo jurídico, né, do nosso sindicato. Como a Tânia disse, né, foi falado aqui também pelos dois advogados, as questões da aposentadoria têm regra muito específica. E a gente não tem como estar respondendo, porque precisa de fazer uma avaliação da vida
do professor e da professora desde que ele entrou no serviço público. Então, o que a gente orienta? Façam o seu pedido junto à CGE da certidão de tempo de contribuição, porque eles vão te responder exatamente quais são as emendas constitucionais a qual você está atrelado e quando você vai completar os seus requisitos. Inclusive para o abono permanência, que a pessoa só consegue receber o abono permanência quando ele completa os seus requisitos para aposentar, mas quer continuar trabalhando. Que as pessoas perguntam, mas como que eu vou receber meu abono permanência? O abono permanência é você já ter o requisito para aposentar, mas quer trabalhar mais. Então, o governo desconta o seu IPA-JM no seu contra-cheque, porque tem que descontar enquanto você está na ativa, mas ele te devolve o valor como abono permanência. O servidor DT, né, que nós temos em torno aí de quase 10 mil DTs no Estado, eles contribuem para a regra geral de previdência, né, pelo regime geral de previdência social, que é o INSS. Então, os DTs, se continuarem como DT até completar todo o seu tempo para aposentar, vai aposentar pelo INSS. Caso o DT faça o concurso público e se efetive no Estado, ele vai poder pedir a sua CTC lá no INSS, sua certidão de tempo de contribuição, e averbar junto ao IPA-JM para poder usar esse tempo para poder se aposentar juntando esse tempo. Agora, eu sou DT, já fui 25 anos de DT, e faço concurso. Eu tenho que ver se, para mim, é melhor eu continuar trabalhando e depois ter 2 aposentadorias, porque o professor pode ter 2 aposentadorias, pode se aposentar pelo INSS e com o cargo de efetivo no IPA-JM. Então, isso aí é a pessoa que tem que ver o que é melhor para ele. Lembrando que só professor pode ter 2 cargos. O ano passado foi aprovada na Assembleia Legislativa uma lei permitindo que o pedagogo também tenha 2 cargos de pedagogo. Nós estamos dizendo não é assessoramento pedagógico, é o pedagogo mesmo concursado. Mas isso é uma coisa assim que surgiu novo, né? E também reafirmar que todas as perguntas que foram feitas, nós responderemos por e-mail. No e-mail que vocês encaminharam, nós vamos estar respondendo e reafirmar também que é necessário, qualquer dúvida, depois que pediu a sua CTC, tiver alguma coisa que vocês não concordem, vocês entrem em contato com o Sindiúpes, agenda com o departamento. As pessoas que já se aposentaram e acham que tem problema na sua aposentadoria, se tiver mais de 5 anos de aposentado, não tem como mais entrar com qualquer ação judicial para reverter essa aposentadoria. Não é isso, advogados? Porque tem gente que já aposentou lá em 2000, fala, Noêmia, minha aposentadoria está errada, eu tenho como entrar na justiça? Não tem. Então, analisem direitinho quem já está aposentado nos últimos 5 anos. Se tem algum problema, marque o horário aqui com o advogado. A gente também está sempre aqui. Marque um horário que a gente analisa o contra-cheque e analisa a publicação da aposentadoria para ver se tem alguma possibilidade de entrar com ação para reverter alguma aposentadoria que, caso, esteja errada. Bom, Rodrigo, agora a bola está com você. Olá novamente a todos. Pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre como é a formação, né, do Instituto de Previdência no que diz respeito ao dinheiro que lá está, vamos dizer assim. Lembrar a todos que a Lei Complementar 282 de 2004 é o que reorganizou, né, o Instituto de Previdência aqui no Estado do Espírito Santo. Algumas leis complementares, como as citadas aqui pelos nossos advogados, foi o que reformulou a lei em relação a regras de aposentadoria, cálculo de benefício e assim por diante. Então, assim, a gente quer passar a vocês agora como é constituído esse fundo, né? Ou melhor, os fundos dentro do Instituto de Previdência. Todo funcionário público efetivo que entrou no serviço público
até a data de 22/4/2004, é gerenciado por um fundo chamado Fundo Financeiro. Então, assim, entrou no serviço público. Antes disso, aqueles 14% que desconta do seu contra-cheque vai para esse fundo financeiro. Todo mundo que entrou depois dessa data, ou seja, 22/4/2004, vai para um outro fundo chamado Fundo Previdenciário. Bem, esse fundo previdenciário, depois ele foi um pouco separado. Na verdade, gestão de duas formas. Porque na data de 5/2/2014 veio a situação da Previdência Complementar no Espírito Santo, citado também pelos nossos advogados. Ou seja, esse fundo financeiro é aquele das pessoas que têm direito à paridade e integralidade. O fundo previdenciário é aquele que vai entrar nos cálculos, que vai dizer para você, ó, o seu benefício previdenciário a partir da data tal é essa. E esse fundo complementar, por que o Estado fez isso? Esse fundo complementar é todo servidor público, independente qual é a sua função. Se ganhar, sei lá, R$15 mil por mês hoje, quando ele se aposentar, ele só vai se aposentar com o teto do INSS. Hoje, quando a gente fala hoje mesmo, né? Em 2023, esse teto do INSS é R$ 7.507,49. Então, assim, a instituição do fundo, ele foi separado dessas três formas. Fundo financeiro, quem entrou no serviço público até 22/4/2004. O fundo previdenciário, que são as pessoas que entrou após essa data. E tem o fundo previdenciário com a contribuição da Previdência Complementar. Isso, se o servidor quiser, lembrando que ele só vai ganhar até o teto. Se ele quiser receber a mais, ele tem que entrar nesse fundo, nessa Previdência Complementar, a partir do dia 5/2/2014. Então, esse é o panorama geral que a gente tem em relação aos fundos aplicados lá no Instituto de Previdência. Agora, gente, tem uma outra novidade, vamos dizer assim. A partir do dia 1 de janeiro de 2020, o Instituto de Previdência ele separou os militares. Tanto os antigos como os novos, eles têm um fundo chamado Fundo de Proteção Social dos Militares. Então, na verdade, acaba tendo 4 fundos em relação ao Instituto de Previdência. Tá? E a gente faz bastante conversa com o Estado em relação às nossas audiências, não é, Noêmia? O único fundo que é deficitário no Estado é esse fundo financeiro. A gente tem explicações maiores a dar isso, mas não é o momento certo. Por todas as regras, a nova Constituição de 1988, como era o desconto antes ia para o INSS, depois que cria a lei do Instituto de Previdência, vem todo mundo para cá. Então, essa jogada de números passa para o Instituto de Previdência, volta para o INSS, isso aí gerou esse tal fundo financeiro. A gente aqui não está negando que todo servidor teve o seu desconto feito, né? Mas esse fundo financeiro, até 2017, tinha um rombo por volta de 73 bilhões de reais. Esse é o valor que deveria estar no fundo e não está. Por isso que todo mês o governo do Estado tem que fazer um aporte, ou seja, tirar do Tesouro do Estado e mandar para o Instituto de Previdência para cobrir todos os aposentados e pensionistas que recebem por esse fundo. O fundo previdenciário, que são aqueles que entrou no serviço público depois de 2004, vamos dizer assim, esse não, esse é superavitário. Apesar de que quase ninguém ainda se aposentou nesse fundo. Então, esse fundo só recebe dinheiro, ele não tira para pagar ninguém. Então, assim, esses são os fundos que compõem o Instituto de Previdência do Estado do Espírito Santo. Ok? Bom. Noêmia, vocês têm mais alguma coisa a acrescentar?
Não, nós não temos mais nada a acrescentar, pelo menos por enquanto, baseado nas perguntas, né, nos questionamentos que fazem quando a gente vai às escolas. E a gente fica aqui aguardando aquele e aquela que tiver necessidade de fazer um agendamento, que entre em contato para fazer, né, junto ao nosso jurídico, a data certinha para esse atendimento. Mas voltamos a lembrar, façam o pedido da sua CTC junto à SEGER. E não está demorando muito mais, não. Agora está em torno aí de uns 3, 4 meses para... Estava demorando quase um ano para poder... E o importante agora é que você consegue fazer esses pedidos tudo também pela internet, né? Uhum. E só o abono permanente tem que fazer pessoalmente. Tem que vir no SEGER e entregar a documentação. Mas a gente, assim, agradece, tá, ao Departamento Jurídico pela disponibilidade de estar nos ajudando nesse sentido. Agradecer a Tânia, tá, a sua boa vontade, está sempre conosco aqui, e aos demais aqui que estão nos ajudando na parte da comunicação. E Sindiúpolis é isso. É feliz. Todo mundo de mãos dadas, ninguém larga a mão de ninguém, estamos todos juntos para melhor atender a nossa categoria. E assim, a gente quer desejar a nossa categoria aí muito sucesso nas nossas lutas. As lutas estão aí e nós precisamos de estar todos juntos, de mãos dadas, para a gente conseguir vencer. Você que ficou até agora assistindo essa live, muito importante, por sinal, ela vai estar à disposição nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter e no YouTube. Também vai estar no nosso canal de podcast, que é Diálogos da Educação. Então, se você acha que esse assunto foi interessante e que o seu colega precisa saber, encaminhe para ele, para que todo mundo possa entender essas novas regras de aposentadoria do IPA-JM. Bom, eu agradeço a presença, né, de todos vocês aqui e até um próximo encontro. Bom, como vocês viram, são várias regras. Então, vocês que perguntaram, que fizeram perguntas específicas no formulário, precisam fazer o atendimento com um advogado. Então, procure o departamento jurídico do sindicato para analisar cada caso. Agende um atendimento. Então, agora, a gente vai seguir com fechar primeiro? Então, Noema vai fechar aqui a apresentação.